Caro internauta e telespectador, seja bem-vindo ao programa Debate Sem Fronteiras. Num dia em que nos vamos debruçar sobre a atual situação que Moçambique vive da crise política e vamos procurar vislumbrar como é que o país estará daqui a algum tempo com o diretor executivo do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, a quem desde já endereçamos as nossas calorosas saudações. Seja bem-vindo ao Debate Sem Fronteiras. Obrigado. Muito bem. E mesmo para começar a nossa conversa, gostava que fizesse uma pequena radiografia sobre a crise política em Moçambique, que vem acompanhada das eleições. Sempre que temos eleições, depois temos a crise política. O que estaria por detrás desta situação? Bom, eu acho que o que está por detrás da crise política é a fraude eleitoral que assistimos nas últimas eleições. Nós tivemos eleições em outubro de 2024, eleições essas que ficaram manchadas pelo péssimo trabalho que foi feito pela Comissão Nacional de Eleições e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Hoje em dia ninguém mais fala deles, mas eles é que foram, em última instância, os causadores de todo o problema que Moçambique vive neste momento. Obviamente isso a mando do Partido Frelimo. Mas, e se reparar, já estamos, hoje é dia 10 de março, já passam-se 5 meses desde que realizamos as eleições, mas não saímos do problema das eleições. Isso por causa da fraude. Se tivéssemos gerido de forma imparcial, profissional e transparente as eleições, eventualmente hoje nem estaríamos nesta crise. Eventualmente não estaríamos nesta crise. A verdade é que não há qualquer tipo de credibilidade das instituições públicas. A CENIA é descredível, o STAI também, o Conselho Constitucional também não é credível. E todas estas instituições abriram espaço para assistirmos à triste e vergonhosa realidade que vivemos nos dias de hoje em Moçambique, onde temos um governo que tomou posse, um presidente da República tomou posse, mas que tem baixos níveis de popularidade, ou por outras só as pessoas da Frelimo ou que beneficiam-se com a Frelimo no poder é que vem legitimidade em Daniel Chapo. Por outro lado, tens Venâncio Mondlane, que é tido como presidente do povo. Então, são dois poderes paralelos num país que já realizou as 7ª eleições. Já são 30 anos de democracia e continuamos a mostrar um déficit democrático elevadíssimo, onde foram instituídas as eleições gerais, eleições municipais, mas a Frelimo mostra que é um partido que tem uma aversão total à democracia. A democracia pressupõe alternância no poder e de eleição a eleição nós vemos assistindo a Frelimo a refinar os seus mecanismos de manipulação e fraude do processo eleitoral. Considerando aqui o seu pronunciamento, é caso para dizer que Moçambique não mais será o mesmo? Bem, eu não sei se não mais será o mesmo. A verdade é que as pessoas estão na rua manifestando e mostrando o seu desagrado pelo resultado das eleições. Isso aliado ao facto de termos governos incompetentes da Frelimo. Este governo, eu não sei se ainda é cedo para fazer uma avaliação, mas nos últimos anos tivemos incompetência governativa que atirou o país para uma situação de crise financeira profunda. E esta crise financeira profunda, as pessoas viam nas eleições um momento para... E é isso que é a democracia. Quando a gente não tem boa performance governativa, há eleições para ser punido ou para ser premiado. Mas em Moçambique as eleições são um mecanismo para inglês ver. Nós fingimos que há democracia
fingimos que somos um país sério, mas os resultados estão aí. As pessoas fartaram-se e algum dia tinham que se fartar. É uma nova geração, dos anos 2000 para cá, que quer estar sedenta de oportunidades. A ideia de um futuro melhor que nunca chega não é suficiente para continuar a gerir o país. E esta geração quer mudanças, quer um país em que consigam ter oportunidades, consigam ter melhores empregos, consigam melhor saúde, melhor educação, coisas que não temos e coisas que vemos que quando éramos mais pobres o Estado moçambicano conseguia oferecer saúde e educação de qualidade. Hoje o país tem muito mais recursos, mas simplesmente não consegue prover de forma eficiente bem-estar para todos os moçambicanos. E quando olhamos para aqueles que detêm o poder político, vemos que eles vivem bem agora. E vendem-nos a ideia de que temos que ter paciência para viver bem no futuro. Não, nós também queremos viver bem. Nós também queremos ter o prazer dos nossos filhos estudarem na escola pública e não estudarem, quando estão na escola pública, não estudarem debaixo da árvore, não estudarem ao relento. Isso porque temos decisões ineficientes de políticos moçambicanos. Se os políticos deixarem de pensar em si, às vezes não é uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridades. Se os políticos pararem de pensar neles primeiro e puserem o interesse público como a sua prioridade, o pouco dinheiro pode chegar para muitos. A escolta do nosso presidente da República está cheia de Toyotas Land Cruisers do último modelo, que custa por aí entre 10 a 12 milhões de meticais. Deve ter uns 4 ou 5 carros daqueles. Mas o presidente da República às vezes ou anda no Mercedes-Benz, o carro onde ele vai, ou anda no Cadillac Escalade, que é uma marca americana que custa aí 200, 300 mil dólares. Eu já vi a escolta do antigo presidente News, quando tinha 2 Cadillac Escalade. Quando andava de Cadillac Escalade branco, os Toyota Land Cruiser, os últimos modelos, eram brancos. Quando anda e os Chaco também está a andar nisso. Quando anda de Cadillac Escalade preto, os Toyota Land Cruiser, os últimos modelos, são pretos. Aqui não há magia, não há o milagre dos peixes de Jesus Cristo. Conhece essa história da Bíblia, onde tirava peixe do saco sem terminar. Aqui não há isso, o dinheiro é finito. Se o presidente da República tem 2 escoltas, em que anda com mais de 10, 20, 15 carros, e até faz combinações, quando anda de carros brancos, a frota é um carro daqueles 10 milhões, 12 milhões, poderia servir para fazer investimento em áreas estruturais. E o presidente da República de Moçambique podia andar de Toyota. É um país pobre, pode andar de Toyota. Qual é o problema? Até anda em Toyota, não Toyota Land Cruiser, andar de um Toyota mais modesto na escola. Dás exemplo. Os ministros têm um carro dele, tem um carro protocolar, tem um carro para assistência à família, tem um carro de campo. São 3 carros. Se tem 3 carros, isso vai custar. No Ministério do Interior, todos têm, o comandante-geral tem um carro, tem não sei quantas regalias, o ministro, vice-ministro, não sei o quê. E estamos há 50 anos. Cada vez que vais apresentar uma queixa na esquadra, o auto é feito à mão. Mas se a polícia deixasse de comprar carros a desbarato, o Ministério do Interior, não a polícia, com dinheiro de 2 Mahindras, era capaz de ter desktops em todas as esquadras. Porque um carro Mahindra custa 2 milhões, então o desktop custa quanto? 50, 60 mil meticais, máximo. Antes que até estou aqui. E com 2 milhões de meticais você pode pôr, ou 10 milhões de meticais, você pode pôr desktop em todas as esquadras, criar rede
intranet em que todas as esquadras estão conectadas facilmente a partir do Ministério do Interior. Se quisessem ver tendência de crime, estatisticamente, poderia tirar-se. Há mais crimes de assalto à mão armada na zona da Pulana, nas quadras da zona da cidade de Cimento, nas quadras do meio rural, os crimes, a tipologia de crimes em tempo real. Está cheio de jovens haitianos em Moçambique. Você compõe o desktop, não está a dizer laptop, desktop. Cria rede interna daquilo. E essas coisas não é que custam muito dinheiro. É simplesmente ter vontade de fazer. Mas quando... É por isso, em Moçambique, vê gente que diz que é empresária, mas está toda à espera de ser nomeada como ministro. E num país normal, ninguém deixa o setor privado para ir para o Estado ou para ir para um cargo público. Porque a recompensa no público o salário é menor que no privado. E se não há uma estrutura, nos países normais, a estrutura de recompensas na função pública não é igual no privado. Então, por que os nossos ditos empresários querem tanto ir para o público? É porque lá vão fazer boladas para ajudar aquelas pessoas. Então, não são empresários. Então, está todo mundo a roubar no Estado. E quando está todo mundo a roubar no Estado, os recursos não vão chegar para quem precisa, para o cidadão que paga impostos, contribui para este país. Resultado, vais ao Hospital Central. Eu próprio tenho o caso de ter tido uma tia que faleceu e tinha cancro e tínhamos que comprar morfina fora porque no hospital não havia morfina. Então, como não há morfina, não há outro tipo de fármacos. Mas por quê? Porque são ladrões. A prioridade deles sempre será eles. E se tu chegas ao poder não precisando de eleitores, tu não precisas performar, desenhar políticas públicas boas para te manter no poder. Porque quando chegamos às eleições, que é o momento de avaliar a tua performance governativa, você não precisa de eleitores para se manter no poder. Você vai ganhar as eleições porque você controla a CNA, você controla o Estado e você controla o Conselho Constitucional. E depois disso, quando for uma vez no poder, arranja a forma de compensar. Está aí um juiz do Conselho Constitucional sem vergonha na cara, tornou-se ministro da Justiça. Mas foi ele que viabilizou a vitória da Frelimo. E hoje é ministro da Justiça. Os cães vão ladrar e a caravana vai passar. Então é este o país que estamos a construir. Depois ficam admirados quando os jovens vão para a rua e partem tudo. Partem tudo porque não têm confiança no Estado. Não se sentem conectados com o Estado. Quando um jovem vai, uma comunidade vai e rebenta parte com o seu hospital, porque está a fazer manifestações, destrói a esquadra, é porque ela não sente que aquela entidade ajuda ou contribui para o seu bem-estar. A polícia passa a vida a extorquir o cidadão. Os pobres, quando estão na rua a caminhar, são interpelados pela polícia, os azulinhos ou esses isentinhos, e são extorquidos pela polícia. Eles pedem BI, quando não tem BI, pede dinheiro, faz ele andar com ele durante não sei quanto tempo para lhe tirar 100, 200, 300 meticais. Chega no hospital as pessoas são maltratadas, roubam as mães, dão parto, roubam os bebés, desaparecem crianças, fazem não sei o quê. Então, a pessoa quando está num momento de raiva e catarse, o primeiro sítio que vê, a fazer a sua catarse, o primeiro sítio que vê estas entidades não me representam. A minha raiva, o meu desagrado, vou descarregar sobre elas. Estamos a construir um país que, neste momento, é um país que eu, às vezes, tenho vergonha de ser moçambicano. Às vezes, não. Nos últimos tempos, é uma vergonha autêntica ser moçambicano. E, se pudesse, teria feito a minha trouxa e também ido embora de Moçambique.
E considerando a composição do atual governo, estamos a correr risco de arrastar os velhos problemas para este quinquênio? Bem, eu não vi nada de novo. Temos um presidente que, sob pressão, devido à pressão pública, aquela pressão das manifestações, ele apareceu publicamente na tomada de posse e disse que eu, no meu governo, não vou ter vice-ministros. Mas tirou a denominação vice-ministro e está cheio de secretário de Estado. Então, qual é efetivamente a mudança que ele trouxe? Mas a minha questão também não é sobre tirares ou não o vice-ministro, a posição de vice-ministro. A ideia basear-se em quê? Para chegar à conclusão de que essa era a melhor escolha. E aí, mais uma vez, eu vejo a falta de capacidade ou de falta de intelecto por parte dos governantes deste país, em que tomam decisões, a gente não percebe decisões baseadas em quê, e acima de tudo não nos apresentam o racional, porque até pode ter feito um estudo, acho que nos apresenta. E os governantes da Frelimo, que governam o Estado moçambicano, têm que aprender que o Estado não é propriedade da Frelimo, não é propriedade deles. O Estado é nosso. E apresentar um estudo que baseaste para dizer que eu não vou ter vice-ministros, vou reduzir vice-ministros, mas depois desta uma mudança cosmética, mete secretário de Estado e depois diz, temos secretário de Estado que tem o mesmo estatuto que diretores nacionais. Se tem o mesmo estatuto de diretores nacionais, bolas. Ou então estás a fazer e tens diretores nacionais, então estás a fazer o quê? Então que nomeasses diretores nacionais, não criasses a figura de secretário de Estado setoriais. Em janeiro apareceram a dizer que a CFM, HCB e EMOS iam comprar ações da LAM para injetar capital. Baseado em quê? O que é que lhes levou a concluir que essa era a melhor operação? Fizeram um estudo. Ok, se fizeram um estudo, apresentem-nos o estudo. Aí a gente vai discutir o estudo, vai escalpelizar o estudo, vai fazer uma análise e vai dizer não. Ou seja, o vosso estudo indica isso, mas nós fizemos estudos e indica isto. E governar tem que ser cada vez mais aceitar ser interpelado, ser criticamente sobre as decisões que tomaste. Estaremos aqui perante um caso de governantes que não conhecem a realidade do terreno? Não sei se não conhecem a realidade no terreno, eu só sei dizer que não se abrem para nos dizer por que tomou a decisão A e não a Z. Porque você, se toma uma decisão, tem que nos dizer essa decisão foi baseada em quê? Principalmente num contexto de falta de legitimidade popular, onde não chegaste ao poder de forma pouco clara e a gente quer, e o país está de rastro, e a gente quer prestação de contas, e prestação de contas não é dizer-me que prestação de contas é daqui a 5 anos, quando formos a eleições novamente. Não, prestação de contas não é isso. Prestação de contas é um contínuo. Nós temos que escrutinar de forma contínua as decisões que o governo do nosso país toma, porque são decisões que impactam na nossa vida. Impactam na nossa vida. Quando a HCB, o CFM e a EMOS deixam de mandar o dinheiro dos seus lucros para o Estado moçambicano e vão injetar na LAM, significa que o Estado moçambicano deixa de ter uma fatia de leão de impostos dessas grandes empresas para poder investir, por exemplo, em melhores escolas, melhores hospitais, melhores estradas. Então, e estas empresas também deixam de ter dinheiro para poderem reinvestir nelas próprias, porque para continuarem a ser competitivas e manterem o nível de lucratividade que elas têm, elas precisam de reinvestir de forma constante. Então,
essa decisão tem que ser escrutinada. Por que tomaram essa decisão e não tomaram outra? E tendo em conta que a empresa com a qual decidiram investir é uma empresa problemática e quem tem morto ou está a matar de forma contínua a LAM é o Partido Frelimo. E muitas vezes emitem passagens aéreas, usam, abusam e não pagam também. Então, por que tomaram essa decisão? Então, não só isso, há outras decisões que têm que ser interpeladas e não nos estão a fazer nenhum favor. Não pode pensar que o Presidente da República é nosso pai. Não é nosso pai. Somos 32, 33 milhões de moçambicanos, não podemos todos estar na presidência, então delegamos parte dos nossos poderes de cada um de nós e fomos votar e delegamos pessoas. E essa pessoa não é dona do país, essa pessoa foi delegada aos nossos poderes de cada um de nós para ocupar um cargo durante um tempo previsto. E durante esse tempo tem que prestar contas e dizer o que anda lá a fazer, porque aquilo não é a casa dele. E durante estes 50 anos da independência nacional, um dos setores que tem graves anomalias é o setor da educação. Como é que olha para esta tendência de privatização da educação em Moçambique? Será que mina a qualidade do ensino ou nem por isso? Bem, claro que mina. Há um desinvestimento total na educação e isso é conhecido por todos. Não vale a pena aqui andar a escamotear. Se a gente fosse ter com aquelas pessoas do Comitê Central da Frelimo e perguntasse quantos deles têm filhos nas escolas públicas em Moçambique, na escola pública primária até a universidade, eu tenho certeza que da escola primária e secundária ninguém tem filho, ali ninguém tem filho na escola pública, porque sabem o desastre que é a escola pública. E nós já sentimos isso cada vez que tentamos levar a cabo um processo de contratação. Os profissionais que temos são cada vez piores. Então, e um país que não investe na educação, não investe na formação do recurso humano mais importante, que são as pessoas, o recurso mais importante, que são as pessoas, é um país que está a adiar-se e Moçambique nisso está a adiar-se. E isso é a responsabilidade da Frelimo. É o partido que governa Moçambique há 50 anos. Sim, e desde que introduziu a democracia, sempre faz arranjos nas eleições de modo a que tenha maiorias confortáveis no Parlamento que lhe dão espaço para governar a seu belo prazer. E se a educação neste país é uma furada, onde livros escolares não chegam aos estudantes em tempo e horas, no ano passado então nem chegou o livro escolar, mas já então ministra da Educação não lhe aconteceu nada, sempre inventou que os outros eram culpados, mas ela não era culpada de absolutamente nada. Quer dizer, uma equipa de futebol não está a performar e os jogadores é que são os culpados, o treinador está a subir para o lado. Então, é de uma irresponsabilidade gravosa o que vemos acontecer no setor da educação. Mas tal como no setor da educação, outros setores estão assim. O setor da saúde vive o mesmo caos. E não vemos como é que os governos da Frelimo, de mandato em mandato, pensam estrategicamente esses setores. Simplesmente acham que a iniciativa privada vai ajudar a compensar o desinvestimento na educação. Obviamente, os poucos que têm alguns recursos vão fazer de tudo para meter os seus filhos nas escolas privadas, mas o grosso da população moçambicana não tem essa capacidade. E então vai ter os filhos a estudar o relento, vai ter os filhos a terem uma formação deficitária. Crianças chegam à quinta classe sem saber e sem fazer contas, sem saber ler e fazer contas de aritmética simples. E temos o país que temos. Então isso demonstra de certa forma
é o desinvestimento total no setor da educação. E nesta crise política, o derramamento de sangue tem marcado os últimos dias, como é o caso de alguns membros de partidos políticos e até jornalistas. Como é que olha para esta situação? Qual é a imagem que Moçambique transmite quando este tipo de situação, que é normal, vira normal no nosso território? Bem, quando um regime mantém-se no poder de forma fraudulenta, ao meu ver, a forma como os académicos dessas matérias escrevem e dizem, só lhe resta duas soluções. Ou esse regime tem muito dinheiro e compra consciências, ou então aumenta a opressão. Moçambique está numa crise econômica e financeira gravíssima há muito tempo já. Nos últimos 10 anos, o país viu aumentar significativamente o número de pobres. Mais de 5,8 milhões de pessoas foram arrastadas para debaixo da linha da pobreza. É visível que não há oportunidades de emprego, oportunidades até de ser empreendedor para as pessoas. Temos um exército de desempregados e é uma população jovem que é mais de 2/3 da população moçambicana, ou um bocadinho mais. População mesmo jovem e que cada ano quer entrar para o mercado de trabalho ou quer criar algo, mas não tem oportunidade. A economia é pequeníssima. Então, nesse cenário, há um poder ilegítimo, só lhe resta a violência para controlar as massas. Então, ou o país cresce economicamente e dá esperanças e as pessoas sentem-se que há oportunidades e há esperança num futuro melhor, que não é um futuro melhor filosófico, mas é real. E aí as pessoas deixam de despender parte significativa das suas energias em manifestar-se, porque sentem que não, eu vivo num país que está bem e que dá esperanças de que posso sempre crescer. Ou então as pessoas vão continuar a manifestar-se e o Estado vai tentar ser cada vez mais brutal, usando da polícia. E neste contexto nós vemos que o regime tenta cada vez mais ser brutal e tivemos tensão ou conflitos pós-eleitorais que resultaram em mais de 300 mortos e 600 feridos, dentre os quais alguns sob riscos de invalidez definitiva. E o Estado não vai compensar essas pessoas. E continuamos a assistir isso e sem vermos um fim à vista, porque quando o governo do dia recusa-se a falar com aquele que é tido pelas pessoas como o candidato mais votado, não vejo da parte do Sr. Daniel Chapo vontade nenhuma de falar com Venâncio Mondlane. Cria incerteza e cria uma continuidade de manifestações. Hoje em dia é difícil haver previsibilidade sobre qualquer coisa que a gente faça. Você acorda, aqui no sítio temos colegas que de manhã estão a mandar mensagem, não vou conseguir vir ao trabalho. Por quê? Porque minha zona, a manifestação está tudo bloqueado, sei que a pessoa manda um vídeo a mostrar e a gente vai dizer que paciência, fica em casa. Mas isso é uma coisa contínua, não pode ir deixar os filhos à escola, não pode abrir o estabelecimento comercial. E imprevisibilidade não ajuda ninguém. O ser humano tem uma característica que ele gosta de coisas previsíveis, gosta de ter certeza sobre as coisas. Quando ele entra num cenário de incerteza, ele contrai-se. Ninguém vai gastar dinheiro e investir num cenário de incerteza. Eu não posso investir
numa fábrica, num país que eu não sei se haverá outra onda de manifestações que vão vandalizar e destruir o meu patrimônio. Eu não vou, uma família não vai gastar dinheiro para comprar um carro novo num contexto em que há manifestações e não sabemos se o carro vai ser vandalizado ou se aquele dinheiro pode ser usado, por exemplo, para a situação ficar complicada, a gente fugir para a África do Sul e ter alguns dias, ou um mês, ou 2 meses, em que podemos pagar as contas lá enquanto vemos a situação no país melhora. Então, todo mundo vai contrair os seus investimentos e a economia não volta a retomar o seu curso normal. Mas parece que o novo chefe do governo de Moçambique não pensa assim, não tem esta dimensão e recusa-se e ele é que tem que ser o homem que abre a porta ao diálogo, porque ele é que ocupa o cargo de Presidente da República. Ele é que tem que dizer que eu venho e vamos falar. No dia que ele disser, se ele um dia disser, vem e vamos falar, o ambiente todo, isto é como se fosse na Bolsa de Valores. As empresas que estão na Bolsa, às vezes caem, a sua cotação na Bolsa cai, às vezes sobe. Mas não é que realmente a empresa tenha havido algo que mudou. Se ouvirem dizer, por exemplo, que alguém que tem uma empresa cotada na Bolsa e ele é uma das figuras de proa dessa empresa, esteve envolvido num escândalo de violência doméstica, a empresa sofre impacto com as cotações, a bolsa, na bolsa as ações dessa empresa caem, mas não é que os trabalhadores da empresa, os meios de produção da empresa, o dinheiro no banco que a empresa tem alguma coisa a ver com o comportamento daquela pessoa que é uma das figuras principais da empresa, tem a nível individual. A empresa continua sendo a mesma, mas a forma como as pessoas veem a empresa muda. Isso para dizer que se Daniel Chapo disser a Venâncio Mondlane, vamos conversar, apertarem as mãos em público e entrarem para uma sala e vocês, a imprensa, filmarem os 5 minutos daquilo, o ambiente de negócios, o ambiente social em Moçambique vai mudar, as pessoas vão ver uma esperança e tudo isso mobiliza a economia e dá um outro boost à economia. Mas parece que as pessoas que estão no poder em Moçambique não pensam assim. E não pensando assim, não percebem que isso tem impacto na economia. Ninguém, no seu juízo normal, investe num país problemático. Estamos a falar das manifestações que estão a surtir efeito no desenvolvimento econômico em Moçambique, mas também podemos falar dos raptos, que no início deste ano houve registro de muitos casos e ainda não há respostas para as dúvidas que a sociedade tem sobre este assunto. Obviamente. Imagina tu, um empresário que está em Moçambique, tem 3 ou 4 filhos, vive com a esposa. Ele precisa mandar os filhos à escola. Vai pagar, como o ensino público é inexistente, ele vai mandar os filhos à escola privada. Quer dizer que vai pagar mensalidade de 3 crianças. A sua esposa vai ter um carro, vai comprar mais combustível do que se ele andasse, só fosse ele. A casa, o rancho da casa será para 5 ou 6 pessoas, porque depois também vai ter mais empregados, vai não sei o quê. Isso faz com que a sua própria casa, o desgaste do autoclismo, das torneiras, não sei o quê, porque são mais pessoas, há muito mais desgaste, há muito mais canalizadores, carpinteiros, não sei o quê. Tudo vai aumentar, o consumo dele e os gastos dele aumentam muito mais do que se ele fosse sozinho. Mas quando ele percebe que está num país de raptos, a probabilidade é que ele mande a sua família para fora de Moçambique, ficando ele aqui a gerir a empresa. O que ele vai fazer é aumentar a segurança, mas reduz os seus gastos. Nunca irá a um restaurante almoçar, porque está-se a pôr numa situação de risco para ser eventualmente raptado. Vai comer em casa. Então, há um conjunto de restaurantes que deixam de ter um cliente.
ele vai passar a mandar dinheiro para fora com maior frequência porque a sua família está fora. Então são divisas do país que há dinheiro que está a ser tirado de Moçambique para um outro país onde aquela família faz os seus gastos, não sei o quê. Quer dizer, eu poderia continuar a enumerar diversos aspectos que fazem com que a economia vai se contrair, porque esta pessoa está naquele país ou está nesta cidade só para trabalhar, só para garantir dinheiro, para mandar esse dinheiro para fora. E se ele tiver que fazer reinvestimento, eventualmente um dia farta-se e vai investir para um outro país onde eventualmente até pode ganhar menos, mas gozar, ter uma melhor qualidade de vida. Então, nós quando vimos o reinado de Nilce terminar e de Bernardino Rafael, ficamos a dizer, talvez os raptos terminem. Não. Continuaram os raptos. Quer dizer, business as usual. Se continuam os raptos, tens manifestações, tens instabilidade, imprevisibilidade, temos conflito em Cabo Delgado. Quem é que, no seu juízo normal, investe num país assim? Ninguém. As pessoas dizem, não, vou investir para outro sítio. E não sei se vocês viajam aqui na região, mas eu viajo algumas vezes pelos países da região. Tanzânia, África do Sul, Zimbábue. Os países da região têm outro ambiente. E vive-se e vê-se que quando se chega lá sente-se que estão a crescer. E Moçambique está cada vez mais a regredir. E os políticos moçambicanos, e quando digo políticos, digo no partido no poder, porque têm responsabilidades governativas e eles já controlam o Estado, têm o controle das armas, têm o controle. Os políticos moçambicanos não mostram vontade nenhuma em puxar este país para o desenvolvimento. Fomos muito rápidos a pedir ajuda, por exemplo, Ruanda e a Samim Massadek para o conflito em Cabo Delgado. Mas os raptos também tornaram-se um problema de segurança pública deste país, um problema estruturante. E agora só... Por que o Estado moçambicano não vem a público e diz, eu peço a Interpol, peço, por exemplo, a Polícia Judiciária Portuguesa ou os serviços secretos de Israel, ou a qualquer... Eu tenho um problema de segurança pública no meu país. Centenas de empresários não se sentem seguros. Tenho uma indústria de rapto que está a rebentar com o meu tecido econômico. Está a tornar o meu país pouco atrativo. Eu preciso de resolver esse problema. Pede ajuda. Da mesma forma que foste capaz de pedir ajuda e neste momento em Moçambique tens um exército de um país estrangeiro, pede ajuda. Diz que eu não sou capaz. Pede e traz a polícia competente que vai te ajudar de forma conjuntural durante um time a resolver o problema de rapto e depois dá-te capacitação à tua polícia e identifica onde é que há problema. Mas se tu não pedes ajuda e tu sabes que tens um problema, é porque tu estás a beneficiar desse problema. Para mim, não há que você não pode estar doente e não querer ser ajudado para ficar melhor. Se estamos com os raptos há mais de 10 anos, há empresários a serem extorquidos, a terem que tirar as suas famílias, a terem que tirar o seu dinheiro, a irem-se embora, e o Estado moçambicano não tem uma posição forte. Vocês lembram-se, durante a campanha eleitoral, a comunidade muçulmana várias vezes apareceu e a dizer, até nos encontros com o candidato da Frelimo, que eles são os financiadores do partido Frelimo, a dizerem, vocês não estão a resolver o assunto dos raptos. Aqueles, não sei qual é o nome deles na igreja muçulmana, mas vimos várias figuras influentes da comunidade muçulmana aparecerem nos momentos de campanha a dizer, vocês não estão. E não estão. Se não estão a resolver o assunto dos raptos, afinal,
Qual é o problema? O que é que os impede de resolver? Eles têm a faca e o queijo na mão. O que é que os impede de resolver? Você, os tipos que te financiam as vossas campanhas políticas, financiam o partido, estão a gritar, a dizer que vocês não estão a atuar sobre os raptos. Nós, toda a sociedade, estamos a ver. Há pessoas que estão a perder emprego porque empresários que são raptados e depois de pagarem aquilo vão embora de Moçambique. As empresas fecham. Então, por que carga d'água é que você não toma medidas? Se você não toma medidas sobre o assunto, eu só posso pensar que você compra também com as pessoas que estão a fazer isso. Não tenho mais. Vamos pensar o quê? Edson, eu dizia que estes casos ocorrem numa altura em que soa um alarme sobre a intensificação do tráfico de órgãos humanos. Como é que nós podemos olhar para Moçambique com esta tendência de incremento de casos de crime? Não só temos o tráfico de órgãos humanos, manifestações, entre outros, temos o branqueamento de capitais, o terrorismo. Quais são as previsões que se podem fazer, não é, nos próximos tempos do futuro de Moçambique? Bem, é um país que naqueles rankings de segurança e estabilidade é um país altamente instável, imprevisível, onde os custos das empresas que têm internacionais ou mesmo embaixadas, agências de desenvolvimento que têm expatriados aqui, os custos são bem altos, porque os expatriados vão negociar valores elevados por causa da instabilidade política que este país tem. E é um país que, em termos de atração de investimento estrangeiro, é difícil ser um país atrativo. E as pessoas que vêm para Moçambique, o país tornou-se um país que atrai facilmente investidores, vou dizer assim, vampiros, investidores que chegam ao país, não se importam de se envolver em esquemas corruptos, aliar-se às elites políticas, tirar o máximo de dinheiro possível num curto espaço de tempo e ir-se embora. Porque ninguém que tem um investimento, pretende fazer um investimento de longo prazo, de 30 anos, que implica estar enraizado na comunidade, o negócio, pensa em vir a Moçambique. É muito difícil, porque é um país de incertezas. E para fazer negócio não pode ter incertezas. Tem que ter o maior grau possível de previsibilidade. Quando eu sinto que há incertezas, as incertezas levam à perca de dinheiro. E se há perca de dinheiro, já deixa de ser algo interessante de se fazer. E como é que tem sido a relação governo e organizações da sociedade civil? O Partido Frelimo e os governos da Frelimo acham que a sociedade civil é a oposição, é inimiga deles. Essa é a impressão que eles têm. Nunca percebem que o trabalho que nós fazemos poderia, se eles tivessem um interesse genuíno em governar o país em prol do bem público, o trabalho que nós fazemos poderia ser considerado uma consultoria grátis. As nossas investigações disponibilizam material para o governo trabalhar e ver onde é que tem problema. Quando a gente diz que em Moçambique vende-se nacionalidade e apresentamos casos, o que a gente está a dizer? Está a dizer que as entidades do Estado que lidam com a soberania nacional têm que se preocupar porque há estrangeiros que podem estar a adquirir nacionalidade e depois concorrerem em pé de igualdade com moçambicanos e até poderem chegar a órgãos de soberania e com isso tomarem decisões que põem em causa a integridade da nação moçambicana. Você não fica zangado conosco.
Aqueles do CIP, alô, tu está a dizer que tem problemas, trata disso. Tu está a dizer o setor onde está, vai, investiga, põe uma comissão, vai prender. Quando a gente diz que há cartas de condução, pessoas pagam para ter cartas de condução e estão aqui. Esses do CIP, eu sempre a perceber, alô, vai matar a tua mãe a atravessar a estrada. Se não teve carta, não foi à escola de condução e obteve carta, há de se meter na rua com um veículo, é um potencial assassino. Vai cortar a prioridade à nossa mãe, à sua tia, e você há de chorar a perda do seu ente. Não veja a mim como inimigo, veja aqueles que estão a fazer isso como inimigos, aqueles que estão a vender a nacionalidade. Esses é que são os inimigos da nação moçambicana. E você diz que apresenta um estudo a dizer que é problemático a forma como vocês decidiram que CFM, MOS e HCB investissem. Não, porque o CIPA, não é isso. Um país não se constrói com uma única, aqui nós quatro. Podemos ter diferentes ideias sobre o mesmo assunto e a gente se sentar e discutir, cada um apresentar os seus argumentos e vemos os prós e contras. Podemos chegar à melhor solução para aquilo que um pensava que fosse a melhor solução. Então não há nenhum país no mundo que se constrói com uma única ideia, nem na China, que dizem que são dirigidas pelo Partido Comunista Chinês. Não, debatem, tem debate, tem gente que faz análises críticas e diz que não é isso, o caminho é este. Então vocês estão a pensar que são super-homens. Então a ideia que eles têm é que não, a sociedade civil é a oposição. E depois, e mesmo se for oposição, qual é o problema de você ter alguém que te diz as verdades? Não há. E isso mostra a cultura antidemocrática da própria brasileira. Qual é o problema de você ter alguém que te diz as coisas, a verdade na cara? Quer dizer, todo mundo tem que vassalar. Até na vida conjugal, quando você tem um esposo ou uma esposa que te diz as verdades, você tem um potencial enorme de não cometer erros graves, e erros graves estruturais que até podem destruir a economia da familiar. Se você partilhar com a sua esposa aqui, eu estou a pensar fazer investimento, vi um carro e quero comprar, mandar vir um carro de 800 mil meticais, não sei. Se você partilha isso com a esposa é capaz de dizer, mas olha lá tu, nós nem fechamos o muro ali e o teu carro ainda está bom, deixa de não sei o quê. E dali a uns tempos isso mostrar-se, porque houve um debate interno, mostrar-se ter sido a melhor solução. Mas como somos dirigidos por um partido antidemocrático, e isso aí não vale a pena vir a nos dizer ao contrário. A Frelimo é antidemocrático. Só o ato de escolha do seu candidato foi um ato antidemocrático, porque havia outras pessoas que queriam concorrer, mas foram impedidas de concorrer. E só impede-se de concorrer onde as pessoas não têm índices de democracia. E os outros que estavam lá calaram-se. Nós todos sabemos como Daniel Chapo foi escolhido. Não é que era a pessoa aquilo. Havia outras pessoas que queriam estar lá a correr, para aquele lugar. Mas nunca abriram esse espaço. E nós sabemos também que eles pagam, os candidatos também pagam para ser eleitos. Num sítio onde você não precisa apresentar ideias, mas paga para ser eleito, esse sítio não é que seja o sítio mais íntegro, transparente, mais democrático. Então, aquilo que eles fazem internamente para assumir determinadas posições é aquilo que eles depois, quando estão na gestão da coisa pública, são. E uma pessoa que foi eleita num processo antidemocrático interno, não é que depois num processo amplo, que são as eleições que exigem democracia, que vai estar preocupado com índices de democracia. Não. E como olha para a postura da comunidade internacional face à situação que se vive em Moçambique, considerando que este grupo, em outros casos, intervém de forma a dissipar o problema? Acho que a comunidade internacional, como
está preocupado em fazer negócios com Moçambique. Já se foram os tempos em que havia interesses genuínos de povos, de ajudar os povos, diziam, o termo era, já me esqueço, mas da ajuda genuína, bilateral entre povos, isso já era, agora é business. Então, de certa forma, há muitos países que lhes convém ter um governo da Frelimo, porque entre o diabo que a gente conhece e o santo desconhecido, é melhor lidar com o diabo conhecido. Então, quando vimos o que Portugal fez durante as eleições, veio, assumiu aquilo, mas Portugal tem aqui os seus bancos. Os principais bancos moçambicanos são detidos por empresas portuguesas. E são esses bancos que têm dirigentes moçambicanos lá no topo, né? Então, tem empresas portuguesas na construção civil, mas também pequenos e médios empresários portugueses estão em todos os setores da atividade em Moçambique, desde a restauração, turismo, etc. Então, a permanência desses interesses fala muito mais alto do que gritar e lutar para que Moçambique seja um país democrático e que os moçambicanos sejam eventualmente dirigidos por quem eles queiram. Então, isso de falar de comunidade internacional é o que é. A verdade é que se queremos mudança no nosso país, essa responsabilidade é cada vez mais nossa, dos moçambicanos. E mesmo para encerrar a nossa conversa, Edson Cortes, se tivesse uma oportunidade de ser presidente da República de Moçambique por um dia, o que faria e qual a mensagem que deixa para a sociedade moçambicana face a esta situação? Definitivamente, se fosse para dizer por um dia, não aceitava. Um dia é insuficiente para mudar toda a lixeira e desorganização que a Frelimo fez no estado de Moçambique. Um dia era impossível, tem 24 horas, não daria para absolutamente nada. Porque os problemas que este país enfrenta e que vai enfrentar são demasiados. E devo te dizer, para o mundo que vem aí, um país de ignorantes não tem futuro nenhum no concerto das nações. E nós somos um país de ignorantes. Um país que não investe na educação. Um povo sem saúde. Estamos condenados. Este ano completamos 50 anos como independentes. E se Moçambique fosse uma pessoa, que fosse completar 50 anos, uma pessoa que não, um tipo de 50 anos que não consegue prover educação para os seus filhos, um tipo de 50 anos que não consegue prover saúde para os seus filhos, tem que vir doadores para pagarem. E quando Trump, que está a não sei quantos milhares de quilómetros de Moçambique, decide que eu fecho o USA, ficamos todos com calças na mão, com a probabilidade de milhões de moçambicanos morrerem porque não têm assistência TARF, porque vão ter tuberculose, porque os fármacos não chegam lá. Um país não pode delegar a sua saúde a outras pessoas. E pessoas das quais não têm controle nenhum. Então, se Moçambique fosse um indivíduo de 50 anos, seria um indivíduo totalmente falhado. Um indivíduo de 50 anos que não consegue prover o básico aos seus filhos. O pai de Moçambique, que obviamente deveria ter, vamos lá dizer, no mínimo 70 anos, vamos dizer que concebeu-lhe quando tinha 20 anos. O pai de Moçambique tinha que olhar para ele e dizer que
Meu filho em Moçambique, eu falhei. E ele é um falhado. Uma pessoa de 50 anos, com os problemas que Moçambique tem, é um falhado. E Moçambique é um falhado. Moçambique é um país falhado. É um país falhado. Eu, em 2008, saí de Moçambique para estudar. Se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria voltado. Não teria voltado. Porque eu vivo num país falhado. E todos nós somos falhados. Muito bem, com estas palavras do diretor executivo do Centro da Integridade Pública, Edson Cortes, que chegamos ao fim de mais uma conversa do debate Sem Fronteiras. E desta vez foi sobre a crise política no país e o futuro de Moçambique. Muito bem, nós ficamos por aqui e agradecemos ao diretor executivo do CIP. Voltamos numa próxima oportunidade. Foi com grande prazer que trabalhamos para si.